Colossenses, capítulo 4, versos 7 a 18. Você consegue ler aí? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração em sua companhia. Vos envio Onésimo, e em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Irmãos, eu devo confessar que pregar em epístola é uma delícia. É instigante, desafiador, mas é, ao mesmo tempo, um desafio para o qual poucos estão, assim, dispostos a ir até o fim. Eu, como vocês, tenho dificuldades de olhar para um texto como esse e falar assim, nossa, quantas verdades abençoadoras de Deus para a minha vida. Eu tenho dificuldades, como vocês, de fazer devocional nesse texto. Em textos como esse. A gente fica tocado pelos sentimentos, mas a pergunta é, o que textos como este ensinam? E como Deus é bom, e a sua palavra permanece para sempre, e em todo o tempo a sua palavra é útil e apropriada, à medida que eu lutei com esse texto para extrair, e não é daquele tipo que você já torceu bastante a roupa e torce bem até que a última gota saia. Não, eu luto com esse texto por conta da minha pecaminosidade, por às vezes desconfiar e descrer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Eu desconfio de textos como esse. Ah, Deus, o Senhor fez registrar aí, mas é só para deixar registrado mesmo. Não quer dizer que isso vai me abençoar. Está errado. Então, eu lutei por conta de mim. E Deus, que é bom, não só deu lições preciosas, devo dizer, tocantes, mas que são extremamente importantes para nós hoje. Estamos de quarentena,
privados do contato social, coisa que o ser humano tem aprendido a apreciar e valorizar com mais profundidade. Como falar de um texto que trata de comunhão e de pessoas estando longe delas? Que saudade de estar com os irmãos, que não vão para a igreja. O negócio de estar na igreja, isso não é boa teologia. Somos a igreja, nos reunimos como igreja. A saudade é, como Paulo escreve várias vezes, de estar convosco. Então, pensando sobre o quanto as pessoas, e você deve ter reparado num monte de nome, e quando a gente lê muito nome assim, a nossa mente já desliga, porque a gente não imagina que nomes tragam lições. A menos que o pastor vá lá no grego e explique para nós o que significa titico. Não, é tíquico, não é? Ou então Aristarco. Não, Aristarco. A gente nem sabe. Eu espero que hoje você olhe para esses nomes de outra forma. Eles não são nomes. Eles eram pessoas que estavam próximas do apóstolo Paulo e algumas que estiveram... Bom, tem muita história por detrás. Mas enquanto eu pensava nessa comunhão, em como as pessoas rodeavam o apóstolo Paulo, em quantos nomes Paulo menciona nas suas cartas, em específico nessa, a minha dúvida se tornou o tema do sermão. Você está terminando uma carta como a de Colossenses. Você tinha que lutar contra falsos mestres, falsos ensinos. Você abastece essa carta com um fortíssimo teor cristológico. Coisas que Paulo não vai falar em nenhum outro lugar, ele fala aqui. E agora ele vai se despedir desta igreja, da pequena igreja colossense. O que é que vale a pena mencionar, que é tão importante, que Paulo gastaria tempo mencionando? Saúda-vos, fulano, ciclano, beltrano. Será que isso é importante? Bom, o que eu descobri, eu quero compartilhar com os irmãos. E eu descobri que é importante mencionar pelo menos 3 coisas. Paulo não poderia se despedir desta carta, e nós não podemos nos despedir da igreja colossense sem mencionar 3 coisas. São 3 coisas importantes e eu espero que isso fique claro aí para vocês. Eu separei em 3 momentos. O segundo momento, os outros 2 momentos, né, você pode ver, eles estão intercalados. E eu espero que, à medida que o texto for sendo explicado, vá ficando claro por que essas 3 divisões e as suas intercalações. Então, num primeiro momento, eu quero chamar a sua atenção para o momento em que Paulo vai conversar especificamente a respeito da ida de 2 pessoas que vão carregar nas mãos as cartas aos Colossenses e o bilhete a Filemon. Quem estava carregando o quê? Não importa. Os 2 foram juntos e Paulo os menciona. Paulo os menciona porque ele tem um propósito em sua mente. E quando isso está claro, como Paulo enfatizando, Paulo diz que os envia, reparem, envia 2 e não 1, com o expresso propósito de fazer o que Paulo pediu. 2 pessoas são enviadas, Tíquico e Onésimo. E é claro que a essa altura, quando você relê esse texto e pensa nesse texto, você ainda está se perguntando, tá, eu entendo que tem essa divisão, o que eu não entendo é o que essa divisão vai me ensinar. E o que essa divisão vai nos ensinar é que é importante mencionar a atualização das nossas informações.
Veja, vamos raciocinar de novo. Paulo está escrevendo a sua carta e está terminando ela. Ele agora precisa mencionar as coisas finais. Já mencionou os deveres finais, mas o que vale a pena mencionar antes de se despedir? E ele vai dizer, vale a pena mencionar que tem gente empenhada em manter vocês atualizados a meu respeito. A importância de manter as pessoas atualizadas a nosso respeito quando estamos passando por tribulação. Repare, quanto à minha situação, e Paulo fala das 2 vezes a palavra situação, e Paulo fala 3 vezes a ideia de manter as pessoas informadas. Eles vos informarão, eles darão conhecimento, eles te farão saber. Paulo tem uma preocupação muito grande de manter a igreja colossense atualizada. Qual é o propósito disso? Alentar, consolar, tranquilizar o coração. Vamos relembrar quem são e de quem estamos falando? 2 pessoas estão sendo enviadas da prisão onde Paulo está para a igreja em Colossos. A primeira delas é Tíquico. Mas Tíquico é alguém que você já conhece. Bom, se você estivesse acompanhando o apóstolo Paulo e àquela época, você certamente conheceria o personal mail do apóstolo Paulo. Sim, muito antes do Google, Tíquico já era aquela pessoa responsável por fazer a correspondência. E ele era quem levava as informações do ministério do apóstolo Paulo. Tíquico era uma espécie de e-mail, mas ele era um tipo de e-mail específico. Tíquico era uma encarnação de newsletter. Ele ia até a igreja e relatava, ele era o relatório do apóstolo Paulo para as igrejas. E Paulo várias vezes se vale do ministério de correio de Tíquico. Ele é mencionado em Efésios, capítulo 6, verso 21. Ele é mencionado em 2 Timóteo 4:1. Ele é mencionado em Tito 3:12. Ele faz parte, a gente sabe por Atos, capítulo 20, verso 4, que ele faz parte da junta de missões do apóstolo Paulo e era frequentemente enviado às igrejas para dar notícia das missões feitas pelo apóstolo Paulo. Ele era uma espécie de carteiro apostólico e atualizava. Tíquico tinha esse importante ministério de levar e trazer notícias. Vai saber se numa dessas Tíquico não trouxe na mala Epáfras, que, como nós já vimos, tinha sido o pastor da região, tanto de Colossos como de Laodiceia e Hierápolis, e trouxe notícias para o apóstolo Paulo. Epáfras vai ficar com Paulo. A gente vai ver já já. Epáfras agora está em outra igreja. Epáfras não é mais o pastor deles. Epáfras foi quem plantou aquela igreja. Agora Tíquico vai voltar. Repare como Paulo se refere a Tíquico. Ele diz que ele é um irmão amado. E todo mundo tinha um carinho por Tíquico. Quando Tíquico chegava, você falava, se você estivesse naquela época e naquelas igrejas, você pensaria, oba, notícias do apóstolo Paulo, deve ter carta nova, tem coisa boa e um monte de coisas que Paulo passou, sentiu, pensou. Só Tíquico sabia, só aquelas igrejas ouviram. Era uma delícia ouvir as histórias de Tíquico. Irmão amado. Sabe o que ardia no ouvido? Era Paulo se referir com o mesmo título a Onésimo. Você reparou aí? Amado irmão. Tíquico era amado irmão, mas Onésimo... Onésimo, você lembra, ele não é importante para o apóstolo Paulo, ele é... Você está em Colossenses, você não sabe de muita coisa. Para você, Onésimo, quem é Onésimo? Eu me lembro, ele era servo de Filemão. Filemão é o dono da casa onde nós nos reunimos. E Onésimo era aquele rapaz que servia a gente. Não foi ele que fugiu e a gente até desconfiou com as coisas que sumiram.
E agora Paulo está mandando ele de volta, mas não na condição de um escravo fugido, mas na condição de um amado irmão. Você já sabe a história. Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo e é convertido a Cristo e passa a ser útil no ministério do apóstolo Paulo, tendo servido ao apóstolo Paulo durante um tempo. E agora que a oportunidade se faz benfazeja, Paulo o retorna aos Colossenses. Os dois são chamados pelo título de fiel. Tanto Tíquico, e esse era fiel, esse ia e voltava, trazia e levava as informações, mas Tíquico já é conhecido e é ministro. Provavelmente, a palavra que Paulo usa aí é diácono, né? A mesma que ele vai usar para Epáfras no texto seguinte, mas os dois são chamados de fiéis. Porque não é a pessoa e o seu caráter, mas basicamente o que Cristo faz de transformação no nosso caráter que nos torna irmãos, amados e fiéis. Onésimo é do vosso meio. O Onésimo vocês já sabem quem é. Tíquico, caso vocês não saibam, é um conservo do Senhor, ou seja, serve ao Senhor como eu sirvo, e ele irá até vós. Recebam, porque os dois, diz o apóstolo Paulo, são enviados por ele. E o propósito da viagem deles, a razão pela qual eles vão lá, ao dar informação e à medida que eles tomam conhecimento do ministério do apóstolo Paulo, eles tenham o seu coração acalmado, alentado, confortado. A palavra alento, literalmente aí, é a palavra para conforto. Ou seja, os crentes colossenses, ao saber do apóstolo Paulo, ficaram angustiados no coração. Então o apóstolo Paulo manda Tíquico e aproveita manda Onésimo para que eles sejam confortados nas angústias de seu coração. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu lembro de que é importante que você mantenha as pessoas atualizadas a seu respeito, porque enfrentar os seus desafios sozinho é tolice. Quando você está só, está porque deseja. Porque ele, Deus, o Senhor, com certeza não foge de ninguém, mas ele, em sua bendita e onipresença, nos dá mais, olha só, ele e sua presença nos basta. Mas ele não faz só isso. Como a sua graça é superabundante, além de si. E às vezes Deus nos deixa só com ele. Porque na hora de descer para a cova do leão, só ele desce com a gente. Mas como é bom quando Deus nos dá igreja. Deus nos dá gente. E é importante fazer as pessoas saberem como a gente está, porque tem gente que se preocupa. Esse negócio de minha vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém se importa comigo, isso é autocomiseração, não tem nada de santo nem de bonito nisso. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente não vê alguém preocupado consigo. Ele diz, eu quero fazer vocês saberem, para que o seu coração, para que vocês fiquem acalmados, para que vocês vejam que apesar das algemas, das dores, dos açoites, do desconforto, Deus tem feito grandes coisas. Paulo não está preocupado se eu estou bem ou se eu estou mal, o importante é vocês saberem como está indo a missão. Tanto é que a oração do apóstolo Paulo é, orem para que Deus abra as portas do evangelho, nem que para isso Deus tenha que ceifar a minha vida. Mas é importante a gente manter os outros atualizados. Você já reparou que as pessoas nos procuram mais para pedir oração do que para informar como Deus as abençoou através dessas orações? Nós não somos bem informados. Você já deve ter experimentado isso durante o tempo de pandemia.
Você sabe de alguém que fica doente, todo mundo fala assim, vamos orar por fulano. Depois a gente não sabe o que acontece. A gente precisa manter os outros informados. É importante, porque a gente se importa. Porque a gente ama, são irmãos amados e fiéis. Saber como estamos tem um propósito definido. Aqueles que nos amam, angustiados por saber a respeito de nosso bem-estar, são confortados quando ouvem informações sobre como Deus cuida de nós. Como Deus cuida de você? A gente precisa saber, a gente precisa ouvir. Fale. Não deixe as pessoas adivinharem. A gente pergunta, e está certo. Muitas pessoas foram enviadas ao apóstolo Paulo para saber como ele está. E o apóstolo Paulo enviava uma carta de volta. Razão pela qual hoje nós temos um Novo Testamento com tantas cartas do apóstolo Paulo. Que bom é saber que tem gente que se importa com nós, se importe com eles e lhes dê informações. Mantenha atualizado, e a razão é alentar o coração das pessoas. Como é bom quando a gente está preocupado com alguém hospitalizado, com alguém em quarentena, ouvir dessa pessoa informações. Como é bom saber que tem gente próxima. Nós temos um colega capelão que está internado com Covid. E passou por maus bocados. E quando a gente se reuniu para orar, e a gente perguntando cada informação, e um deles falou assim, falei com o filho, falei com a filha, e tá assim, tá assado, tá tudo sob controle, estamos gerenciando. E é engraçado como a gente calma, né? Como a gente baixa, como a gente fala assim, ok, eu não falei com ele, mas alguém muito próximo dele trouxe informação. E é importante. Não conta para ninguém, isso é um problema nosso. A gente vai resolver a gente. Eu considero que quando você fala dos nossos problemas para alguém, eu estou sendo exposto, os nossos problemas estão sendo expostos. Que equívoco, que erro e que pecado. Quando você informa outrem a respeito dos seus problemas, você não está fazendo fofoca, você está pedindo para alguém, se necessário for, intervir. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ao informar de maneira muito extemporânea, muito descompromissada a respeito da sua situação, fez com que os filipenses, olha só, a igreja mais pobre do presbitério, reunisse uma oferta e mandasse, ao ponto do pobrezinho que levou quase ter morrido. E ele diz, gente, louvado seja Deus porque vocês se juntaram a mim, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que bênção para vocês terem feito o que fizeram para mim. Mas não se preocupem, deixa eu informar para vocês como eu estou. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. A gente não sabe que informações Tíquico e Onésimo levaram, a não ser as cartas que empunhavam nas mãos. A carta aos Colossenses e a Filemão. E esse é o primeiro momento do texto. Então lembre-se disso. O que vale a pena mencionar no final? A importância de manter as informações atualizadas. Isso vale a pena mencionar. O texto segue. Então, quando a gente olha para o todo, nós temos um segundo momento aí, que é o momento das saudações. Eu vou separar, ainda que haja uma saudação de Epáfras, eu vou colocar ele numa outra categoria. Então, por hora, me permita selecionar aqui o momento das saudações, e mais um monte de nome aparece. E eu quero convidar você a conhecer algumas dessas pessoas, caso você não saiba quem são. A gente vai redistribuir esse texto para que ele fique visualmente mais perceptível, e então eu começo a falar dessas pessoas. Como eu entendo? Ainda que Paulo esteja... o texto é complicado, mas ainda que Paulo possa estar se referindo só ao do primeiro grupo, eu entendo que esta frase
eles têm sido meu lenitivo, caracteriza bem toda a porção de nomes e saudações que Paulo coloca nesse momento. Amizades são o conforto de Deus, o mimos da graça de Deus para a nossa vida aqui. Já ouvi de alguns de vós a expressão que carregam no coração. E eu vou qualificar aqui, a amizade é um mimos divinitatis. E você que falou isso para mim vai reconhecer que eu estou usando suas palavras. Mimos divinitatis. Quais são esses mimos da graça de Deus? Gente que nos saúda. Eu tenho pessoas assim, eu espero que Deus levante para você assim. Eu já passei por momentos de angústia, tristeza e até de endurecimento pecaminoso. E Deus levanta essa pessoa que sempre me liga na hora que eu preciso. Eu já ouvi, e é engraçado isso. Eu me lembro de estar numa aula e ouvi um professor falar das suas angústias, das tristezas pelas quais estava passando, e ele contar de que naquela hora em que ele estava entristecido, um irmão que há muito tempo ele não falava, pegou o telefone, ligou, e aquilo foi um lenitivo. E eu passei pela mesma experiência e tenho passado por essa mesma experiência. Aquela amizade que é para você um bálsamo. Eles têm sido meu lenitivo. E a pergunta é, quem são eles? Quem são eles? Se vale a pena mencionar, então vale a pena mencionar a nossa amizade no Senhor. Vale a pena mencionar aqueles irmãos que labutam conosco, a lida da fé. O que separam essas duas sessões que você está vendo aí são nomes de dois tipos de procedência. Alguns eram judeus, outros não. Mas o que os reunia era a amizade e o apoio ao ministério do apóstolo Paulo. Paulo devia ser uma pessoa muito magnética. As pessoas se conectavam e se juntavam ao apóstolo Paulo. E a gente sabe mais dele e a gente vê que, assim, não tem muito apóstolo unido ao apóstolo Paulo. Mas você vê muita gente fruto do seu ministério, muitos irmãos se convertendo, se ligando ao apóstolo Paulo numa amizade muito profunda. O primeiro grupo de nomes, o grupo de judeus cristãos, Paulo se refere a eles como os únicos judeus, aí a expressão da circuncisão, que cooperam pessoalmente com ele na expansão do reino. E o segundo grupo é de gentios, tais como eram os colossenses. Eu vou começar com o primeiro nome, Aristarco, que Paulo explica, agora também está preso com o apóstolo Paulo. E a gente pensa assim, que esses nomes, né, Aristarco, quem é, o que fez da vida? Olha, você devia dar mais atenção. Paulo deu atenção a esses nomes. Ele fez questão de mencioná-los, porque julgou que era importante mencionar Aristarco, um cristão tessalonicense, que acompanhou o apóstolo Paulo em sua última viagem a Jerusalém e também o acompanha na viagem que leva Paulo sob custódia militar a Roma. A gente não ouve a voz de Aristarco, a gente não sabe o que Aristarco gostava de fazer, a gente só sabe que Aristarco era aquela pessoa que estava lá. Aristarco é o cara que está presente. Aristarco é alguém que não precisa ser preso, mas ele vai prisioneiro com o apóstolo Paulo. Estar lá. Você já teve amigo assim que estava lá? Francis Schaeffer, falando sobre Deus, escreveu um livro que levou esse título, O Deus que está lá. Claro que não foi traduzido assim para o português, mas foi isso que ele disse. Mas Deus, que é bom e superabundante, também nos dá aristarcos, pessoas cuja voz a gente não ouve, mas cuja presença a gente percebe. Aristarco era ele. Ele estava lá. Que amigo, hein? Depois disso, você tem, que inusitado,
Marcos. Marcos. E Paulo explica quem é Marcos. Marcos é o primo de Barnabé. E se isso não te diz nada, é porque você anda lendo muito pouco o livro de Atos. Pois é, Paulo tinha brigado com João Marcos. Marcos, aqui, é o apelido grego do judeu João. A mesma coisa acontece com Jesus, conhecido por Justo. Então, Justo e Marcos, como eram conhecidos, João Marcos ou Jesus Justo, eles eram pessoas próximas. De Jesus, eu não preciso falar. Esse Jesus aqui, a gente não sabe nada. Não é? Essa é a primeira menção dele e a gente sabe muito pouco. Ele apenas o menciona. Por quê? Porque vale a pena mencionar pessoas que estão conosco. Vale a pena mencionar os que são próximos. Vale a pena mencionar os amigos. Não interessa se você o conhece ou não, se eles são importantes ou não. Para Paulo, esses homens foram bênção. Repare no texto. O texto diz que esses homens eram o lenitivo, o conforto, o bálsamo para o coração do apóstolo Paulo. Deixe-me falar rapidamente de Marcos, antes de partir para o próximo grupo. Marcos, primo de Barnabé. Ele tinha ido em uma das primeiras viagens, se não a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Mas no meio do caminho, por algum motivo que nós não sabemos, ninguém registra as razões pelas quais João Marcos desiste da viagem. Retornados da viagem, em algum outro momento, lá pelo capítulo 13 a 15 de Atos, você tem o registro do entreveiro. João Marcos abandona, Barnabé e Paulo continuam junto com Silas, e depois disso, Paulo tem uma ideia. Irmão, a gente plantou um monte de igreja, está na hora de fazer uma segunda viagem. Vê como é que o pessoal está. E Barnabé, que é alguém que tem por ministério resgatar pessoas esquecidas, tal como ele fez com Paulo, diz, como levar João Marcos? Paulo se opõe. E não houve acordo. Barnabé vai com João Marcos para Chipre e Paulo vai com Silas em outra direção. E esse entreveiro, esse distanciamento, não sei se eu posso chamar isso de briga, mas o desentendimento de Paulo com Marcos durou entre 10 e 12 anos. Que depois, havendo o retorno de Marcos que andou primeiro com Paulo, agora sendo discipulado por Barnabé e posteriormente pelo apóstolo Pedro, retorna para as missões com o apóstolo Paulo e é por ele perdoado. E agora, para surpresa de todos, quem vos saúda, quem está aqui conosco, sabe quando você está fazendo um video calling e você fala, olha aqui quem está comigo? Então, Paulo vai fazer a mesma coisa. Olha aqui quem está comigo. E quando ele vira a câmera, a gente vê no celular do apóstolo Paulo, João Marcos. E a gente se pergunta, o que o João Marcos está fazendo lá? E a parte boa de saber é que Deus restaura esse tipo de laço. A amizade boa é a que resiste ao tempo e à provação. E Marcos é um desses homens. Quem é Marcos? Você ainda não reconheceu? Olha bem para a cara dele. Lembrou, né? Ele agora está mais velho, está com barba, e foi ele que escreveu o evangelho, que leva o nome dele. Marcos, o evangelista, estava lá com o apóstolo Paulo. E esse é o grupo dos judeus cristãos, os amigos do apóstolo Paulo. Mas Paulo também vai mencionar os amigos do lado grego, os amigos gentios, e ele destaca dois. E que diferença! De um lado, você tem, igual Marcos, o evangelista Lucas, que viajou com Paulo, estava com ele, e pode ter sido o homem que esteve na véspera da morte do apóstolo Paulo. Não à toa, Paulo se refere a Lucas como o médico amado. Pois é. Ele também vai receber esse nome em outros lugares. Paulo tinha um grande apreço por Lucas, e Lucas, discipulado por Paulo, vai escrever tanto o seu evangelho quanto o texto de Atos,
Lucas é o grande historiador do apóstolo Paulo. Lucas é um homem crente e fiel. Lucas é outro que, como Aristarco, está lá. Demas. Demas. Demas é uma decepção. Demas dói. Porque Demas a gente sabe pouco e o pouco que sabe é ruim. Demas está aparecendo aqui porque a esta época ainda era um homem fiel. Algumas pessoas acham que Paulo fala pouco de Demas porque já está desconfiado que Demas vai picar o fumo e eventualmente picar a mula. Tanto é que você pode reparar que Demas é o único que não recebe nenhum tipo de adjetivo. E Demas, eu acho que Demas era aquele tipo de pessoa que a gente tem no nosso meio, mas que a gente percebe que logo, logo vai embora. Em alguns casos a gente até torce. Mas isso deixa para outro momento. E Paulo vira e fala assim, olha, até aqui Aristarco, prisioneiro, Marcos, irmão, Jesus, alegria, Lucas, o amado, e tem Demas também. E algumas pessoas acham que era isso. Sendo isso ou não, o fato é que na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no finalzinho do capítulo 4, verso 10, ele menciona Demas e diz que ele, amando mais o mundo, abandonou a fé e o apóstolo Paulo. Dureza, né? Bom, nesse texto, eu não sublinhei, mas se Paulo achou importante mencionar, me permita dizer que é importante mencionar também uma irmã. É importante porque ela não está destacada, mas deveria. Eu esqueci na hora de fazer o highlight. Não na hora de escrever o sermão. Uma irmã, não só os homens que estão presentes, mas uma irmã em específico também é mencionada aí, que é a irmã Ninfa, a quem Paulo manda uma saudação em específico. Ele escreve uma carta a Filemão, então a saudação a Filemão está lá, mas Ninfa era uma pessoa que, como Filemão, tinha aberto a sua casa para que a igreja se reunisse. Isso aqui ela era da igreja de Laodiceia, não é? Sabe-se lá o que Paulo escreveu para Laodiceia, porque a gente não tem a carta, mas está escrito aí no finalzinho, né? Uma vez que vocês terminarem de pregar expositivamente Colossenses aos Colossenses, prega a carta aos Colossenses lá de Laodiceia e pega a de Laodiceia e manda pregar também aos Colossenses. Bom, a gente não sabe se, e nem é aqui a intenção de ficar debatendo se existiu uma carta aos Laodicenses, se ela era ou não inspirada. Fato é que nós não a temos, temos o que temos em mão, e Paulo pede para que essas cartas sejam lidas, e o meu ponto aqui é outro. O meu ponto aqui é quando você olha para esse grupo que Paulo está mencionando, se você já pensou nesse grupo. Olha para esse grupo. Gente, eu imagino que festa que não devia estar naquela prisão. 3 autores do Novo Testamento estavam juntos mandando essa carta. Na ocasião que Paulo escreveu, estava Marcos, Lucas e o próprio Paulo. Se fosse uma conferência no Brasil, não ia ter hotel para aguentar de gente. Marcos, Lucas e Paulo juntos. Já pensou? Eles seriam recebidos e ovacionados aqui como preletores internacionais. Ia ter batedor, gente segurando, ia ser uma coisa que a gente não sabe lidar com essas coisas de maneira piedosa. Mas quando a gente vai para a época, reparem, Marcos, Lucas e Paulo. Fico imaginando depois que a carta é mandada, que papo que eles não batiam depois disso. Mas eu só posso imaginar, né? Loucura é loucura. A única coisa que eu sei é que quando a gente olha para aquela época, a gente não vê preletores internacionais, a gente não vê conferência, a gente vê prisioneiros, servos, missionários. Paulo quer que essa mensagem que sai desse ninho de amizade alcance todas as igrejas. O que esse trecho ensina é sobre companhia. Paulo fala daqueles que o abandonaram, mas também fala daqueles que estão com ele. Ele dá a entender a ideia de abandono quando ele fala, esses são os únicos que cooperam pessoalmente comigo. Talvez houvessem outros que cooperassem à distância, mas Paulo frequentemente era abandonado. Mas Paulo aqui se refere aos seus amigos que, amados em todo o tempo, na angústia, se fizeram irmãos.
amigo e ter amizade é bom. Mas é na angústia que a Bíblia diz em Provérbios que a gente faz um irmão. E esse é um trecho sobre o que nos ensina a amizade, o que a companhia da amizade nos ensina. É importante termos amizades na nossa caminhada cristã e passarmos provações com eles para que eles se unam a nós, como nosso lenitivo, como nosso conforto. Quando eu olho para esse texto, fico pensando nas lições desse texto, me vêm outros textos na cabeça, como por exemplo 1 de Pedro. 1 de Pedro 5,9, depois você olha lá, Pedro diz assim: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. E eu acho que o mais tocante, pelo menos a primeira coisa que me veio à mente, quando eu lembrei de amizades em momentos de dor e sofrimento, é a cena que eu imagino de Daniel entrando em casa, chamando os seus 3 colegas de república e dizendo: eu preciso orar, nós vamos morrer. Orem por mim, para que Deus me dê a graça de revelar o sonho do rei. E não foi um, mas 4 homens que dobraram o seu joelho e por horas, noite adentro, pedindo a Deus que o abençoasse. Como foi bom Daniel poder abrir a porta e ver que tinham seus 3 amigos de joelhos orando por ele lá. Uma pena que quando a mesma cena se repete no Getsemane, Jesus retorna orando e pega os seus amigos dormindo. Daniel tinha melhores amigos do que Jesus. Que tipo de amigo você é? Que tipo de amigos você tem? Quando a gente manda a saudação dos nossos amigos, quem são eles? O que nós dizemos a respeito deles? Você está saindo na foto? Na menção? Não, a ideia não é sair, a ideia não é buscar sair, a ideia é saber que tipo de gente você é. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a amizade no Senhor, a amizade que é unida pela missão, a amizade de quem ama a Cristo e suporta o missionário, ela é um bálsamo, ela é um lenitivo. Tem amizade que é um fardo. Eu pergunto que tipo de amigo você é. E a última parte desse texto é a parte em que aparece Epáfras. Epáfras aqui não é o único missionário que é mencionado. A razão pela qual eu tirei Epáfras do contexto da saudação e coloquei aqui é porque Paulo vai mencionar 3 nomes aqui no final: Epáfras, Arquipo e Paulo. E, organizando esse texto de outra forma, o que fica claro, pelo menos num primeiro momento, é que Paulo está se referindo a 3 pastores. Paulo está se falando de 3 missionários. Se o objetivo de uma carta é saudação, o objetivo do final de uma carta é a saudação final, e eu fiquei me perguntando o que era importante mencionar antes de terminar a carta, se é importante mencionar informações a meu respeito, a importância das amizades, eu também tenho que perguntar por que é importante mencionar pastores. Então, essa é a importância. É importante mencionar as pessoas que velam por nossa alma, os pastores, o ministério a que estão encarregados. Epáfras é mencionado aqui como alguém que se esforça sobremaneira em oração. E Paulo dá testemunho: eu já peguei Epáfras orando, não só por vocês, mas pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Então aqui nós temos 3 pastores, cada um com uma necessidade diferente, 3 pedidos em relação a ele, talvez 3 coisas pelas quais você deva mencionar seus pastores ou seu pastor em oração. A primeira delas é para que eles orem. Já tem colega que, expondo esse texto, disse que talvez a coisa mais difícil e o peso mais pesado que um pastor carrega sobre sua igreja, debaixo, carregando a igreja, a respeito de sua igreja, não diz respeito à pregação ou à visitação, mas à oração. Se esforçar
continuamente em oração talvez seja a coisa mais difícil que nós pastores tenhamos que fazer pelo rebanho. Por quê? Porque diferente do Senhor Jesus, nós somos só homens e a gente às vezes ora igual você. Entendeu, né? Que se você está orando bastante, então quer dizer que a gente está super bem na oração. Mas o ponto é que todo crente tem dificuldade de orar e orar mais. Nós sempre sabemos que se a gente for perguntado quanto a gente ora, não importa o quanto, a gente sempre vai responder pouco. Podia estar orando mais. E Paulo está dizendo, eu vejo o esforço de Epáfras para orar por vocês. Eu vejo a luta que ele tem por vocês. E ele é uma bênção e eu dou testemunho. Epáfras era um homem preocupado com o rebanho, preocupado com as 3 igrejas. Arquipo também é mencionado aqui. Agora, ele não é mencionado como alguém que se esforça na oração. Arquipo devia estar desanimado. Provavelmente, alguns acreditam que ele fosse filho de Filemon e de Áfia e tivesse assumido a igreja no lugar de Epáfras, sendo agora o pastor na sequência. O que a gente, bom, são possibilidades, mas o ponto aqui é, uma coisa é certa, Arquipo estava desanimado e Paulo vai dar encorajamento. Bom, sabe o que vale mencionar quando você está se despedindo a respeito dos seus pastores? Oração. Encorajamento. Tem um terceiro ponto, mas aqui o ponto é encorajamento. Irmãos, dá para pregar um sermão só sobre encorajamento, e eu, quando já o fiz algumas vezes, disse e agora repito, não tem como supervalorizar o encorajamento. Precisamos. E se você está na dúvida, se você deve ou não ligar para encorajar o seu pastor, deixa eu tirar a sua dúvida. Liga! Liga, mas manda mensagem. Mostra que está vivo. Diz que está orando. Porque quando Paulo vai falar para Arquipo, ele diz, diz aí para Arquipo, 2 pontos. Menino, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Não desiste. Vamos, força. Vamos, levanta. Segue em frente. Porque para nós é sempre mais fácil desistir. É claro que eu não vou entrar muito na questão aqui, mas às vezes o fardo é tão grande que alguns de nós desfalecem no caminho. O pessoal tem chamado isso de burnout. Eu não vou entrar no ponto aqui, não tenho material no texto para tratar. O que esse texto está me dizendo é que às vezes falta encorajamento de um pastor mais velho a um pastor mais novo. Às vezes falta encorajamento da igreja. É importante mencionar, porque Paulo menciona, diz para Arquipo não desistir, diz para Arquipo continuar, diz para Arquipo para ele cumprir o ministério, por mais difícil que seja, levá-lo até o fim. Então vale a pena mencionar o encorajamento. E quando Paulo vai se mencionar, o terceiro pastor da lista, ele faz uma singela menção, uma frase. A saudação é de próprio punho. Paulo precisava. Mas quando Paulo fez, mostrando que ele tinha assinado a carta, ele depois da assinatura, ele põe um OBS no fim, uma observação. Lembrai-vos das minhas algemas. A gente tem poucas injunções dessas na Bíblia, mas um dia a gente podia selecionar essas todas, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos das minhas algemas. Paulo estava preso por causa do evangelho. Paulo não está dizendo assim, glorifiquem as minhas algemas. Paulo não está dizendo, lembrem-se a razão pela qual eu estou preso. Paulo está dizendo, ora por mim, gente. Ora por Epáfras. O menino está se esforçando por vocês. Orem por Arquipo. Ele não pode desistir. Lembra de mim? Lembra que eu estou preso? Tá? Fica nisso.
É uma luta, ninguém fica... Eu li tanto comentário, cada um quer dizer uma coisa sobre a algema. Gente, é tão simples. Sabe quando você está doente e você está ajudando alguém e você apenas diz: lembra que eu estou doente? Lembra que eu estou passando por esse problema? Posso estar dizendo isso, gente. Lembrem-se das minhas algemas. Porque as algemas do apóstolo Paulo tinham muitas implicações. Necessidades físicas. Paulo vai pedir que uma capa faça uma viagem tremenda de um lugar a outro, porque ele está passando frio, ou o inverno está se chegando na prisão e ninguém vai dar uma capa para ele. Paulo estava preso, podia se sentir solitário. Paulo estava preso, tinha uma série de necessidades. O que implicava as algemas de apóstolo Paulo? Bom, tudo isso e mais um pouco. Por isso Paulo diz assim, não esquece, gente, que quem está escrevendo isso está preso, tá bom? Paulo pede que você se importe pelos pastores, lembrem-se deles, vale a pena mencionar a importância daqueles que zelam por nossa alma. E ele encerra com a mais poderosa injunção que ele coloca em todas as cartas: a graça seja convosco. Bom, quanto tempo eu vou gastar? Muito pouco, irmãos, a graça seja convosco. É a bênção. Paulo os abençoa encerrando uma carta, não tem segredo. Essas são as lições de Deus para nós. Eu espero que a despedida do apóstolo Paulo, a despedida dessa carta, tenha ensinado a todos nós a importância das amizades na lida, no caminho, na carreira da fé, a importância do povo de Deus, da igreja, daqueles que se importam por nós, e a importância dos nossos líderes. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe por sua graça. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero convidá-los a encerrar com uma oração. Deus bendito, nós recebemos com alegria a tua palavra que nos ensina as coisas que são importantes mencionar no fim. Aqueles que não nos abandonam, aqueles que estão conosco e conosco labutam a missão de fé que temos, que operam conosco no mesmo amor por ti. Dá-nos ser e ter amigos como esses. Dá-nos a disposição franca e aberta de abrir o nosso coração para que a ajuda seja recebida. Ou seja, que a gente tenha a disposição de manter as pessoas informadas dos nossos dilemas, até para que o coração delas seja aliviado e menos peso haja. Pessoas se importam conosco e querem saber como estamos. Ó Deus, livra-nos de nos enfurnarmos em algum esconderijo, forçando os nossos amigos a terem que cavar para nos encontrar. E, ó Deus, agradecemos-te por nossa liderança espiritual, mormente aqueles que labutam pela fé como missionários. Aqui a aplicação é para os nossos pastores, mas de fato e de verdade. Olha, ó Deus, neste momento, para os missionários de nossa denominação, de outros, aqueles homens e mulheres que o Senhor tem espalhado pelo mundo, que neste momento estão sofrendo, não pelo isolamento, nem pelo medo da Covid, mas porque a situação financeira deles ficou difícil, ou porque eles foram fazer missões e voltaram doentes com o coronavírus, ou por qualquer outro temor que lhes venha a acometer segurança da família. Ó Deus, sê com os Epáfras, os Arquipos e os Paulos espalhados pelo mundo. Olha com graça para esses irmãos que lutam e batalham pela expansão do reino de Deus, tanto aqui quanto lá. Abençoa a tua igreja para que nosso coração seja consolado por aquilo que é importante mencionar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.